Fala pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, liderança, né? E eu não sei se você já ouviu falar do termo VUCA, ele não é uma novidade, né? Ele foi criado na década de 90, um cenário pós-guerra, mais ou menos um cenário que a gente está vivendo hoje aqui, um cenário de guerra, né? Ele surge de um acrônimo das palavras em inglês volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Ou seja, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. A imprevisibilidade sobre o futuro do Brasil e do mundo permeia o atual cenário das empresas, os mais variados segmentos, que para sobreviverem aos impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia e no novo coronavírus, se desdobram na busca por soluções oportunas e acertadas. Nesse momento, um dos grandes desafios das lideranças do mundo empresarial é lidar com uma série de fatores sobre os quais não existe controle, mas que podem ter um impacto sem precedente nas corporações. Mesmo diante de um cenário de crise, ser líder sempre foi um constante desafio, independente do momento que a gente está vivendo. E aqui não estamos falando apenas de liderança corporativa, no ambiente empresarial, mas também de liderança na família, com as pessoas que a gente convive, enfim. Líder é um papel que estamos sempre exercendo, querendo ou não. Existe até a necessidade de ser líder de si mesmo, né? Que é a autoliderança, necessária para tomarmos decisões no nosso dia a dia. Até para preparar um café da manhã e levantar da cama é preciso de autoliderança. Para falarmos aí nesse assunto e navegarmos sobre esse assunto que é bem complexo, ainda mais hoje, no momento que a gente vive, eu convidei o André Rezende. O André é palestrante, consultor, mentor de negócios, empreendedor e escritor, caminhando aí já para o 4º livro, com mais de 20 anos de ambiente corporativo. O André já passou pela Schering, atual Bayer, Novartis, Ferrero, CVC, Baxter, sendo responsável por grandes projetos no Brasil e no exterior e grandes resultados, além de contar com ampla experiência em gestão e desenvolvimento de pessoas. André, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer receber você aqui no nosso canal. Olá, Renato, tudo bem? Eu que agradeço o convite, muito obrigado e agradeço imensamente aí pela abertura para a gente conversar sobre um tema tão moderno e tão importante que é liderança, né? Muito, cara, muito importante. Eu vou abusar hoje aí do teu conhecimento, tá? Aproveitando aí tudo que você já viveu, toda a sua experiência. André, tem uma pergunta que é mais uma curiosidade aí, né? Afinal, 20 anos de mundo corporativo não é brincadeira, não. É uma jornada e tanto, né? Eu vivi 10 e para mim já é quase uma vida inteira. Imagine 20 anos. André, qual foi a característica? Eu não sei se dá para apontar uma, né? É muito difícil, mas qual a característica mais comum que você identificou entre os líderes que você conviveu, não no Brasil, no mundo, né? Também, fora do país? E o que te marcou mais entre esses líderes? Renato, bom, obrigado pela pergunta aí. Acho que é uma curiosidade que muita gente tem, né, com relação à liderança. E esses são 20 anos de carreira e durante esse tempo eu convivi com diversos líderes com características muito diferentes. É difícil destacar uma, né? Eu teria que fazer um exercício reflexivo para poder pensar aqui qual característica se destaca. Mas eu comecei minha carreira muito cedo e eu passei a responder direto para diretor com 22, 23 anos, mais ou menos. E durante todo esse período, eu pude perceber que a maioria dos meus líderes, eles eram muito ligados à estratégia da empresa. Então, eles eram líderes visionários, eles previam, de fato, um cenário que a gente almejava chegar. Então, eles eram líderes visionários e eles olhavam, sim, para o futuro e traçavam a estratégia da empresa. Porém, eles tinham também, junto com essa característica, uma grande dificuldade, que era a execução da estratégia. Porque, no final, a estratégia é executada no dia a dia das empresas, né? Não é no nível executivo. Então, o líder ele é aquele que faz o elo de ligação entre a estratégia da empresa junto com as tarefas do dia a dia. Então, eu via um ponto muito positivo, que era, de fato, a característica de visionário desses líderes,
mas, por outro lado, tinha uma grande dificuldade na execução dessas estratégias. Então, eu não sei se isso é, de fato, uma característica, mas é uma atuação que eu vi ao longo da minha carreira, né? E isso realmente é um grande desafio, né? Você conseguir fazer com que essa orquestra esteja em perfeita harmonia, todas as partes ali do todo funcionando, né? Devidamente. Eu acho que isso é uma grande, é um desafio enorme na liderança de hoje, ainda mais no mundo volátil que a gente falou aí do VUCA, esse mundo que a gente não consegue prever nada, nem o cenário daqui a 3 meses. Agora a gente percebeu muito isso com a pandemia, né? Mas, André, você foi um cara que saiu do mundo corporativo. Você saiu. E eu queria ouvir de você o seguinte: por que você saiu? O que bateu em você, que fez você virar a chave e falar, puta, eu não quero mais isso, chega para mim? O que aconteceu, cara? Conta para nós aí. Legal. Renato, essa também, pô, duas perguntas maravilhosas, assim, eu fico até sem graça de responder, né? É, eu acho que, na verdade, eu tive muito, bons líderes ao longo da minha carreira e os melhores, eles lideravam instigando em mim um objetivo, um propósito. E eu tinha um propósito desde o começo da minha carreira, que era aprender o máximo sobre liderança e poder passar esse conhecimento em determinado momento da minha vida. Então, eu aproveitei durante 20 anos para acumular conhecimento ligado a esse tema, para aprender com aqueles líderes que, de fato, me ensinaram como fazer, aprendi em dobro com aqueles líderes que me ensinaram como não fazer, e depois de 20 anos, eu resolvi seguir o meu propósito, né? E aí eu decidi dedicar aquilo que, de fato, eu acho que seria interessante para a minha vida e repassar esse conhecimento todo acumulado, né? Durante as empresas, durante o período de 20 anos, com as empresas que eu trabalhei. Então, eu acho que foi mais um encontro de propósito mesmo que me fez migrar. Mas Tá. você falou uma coisa que é bastante interessante, né? Você comentou sobre o objetivo. De fato, a gente está num período, né, as mudanças que ocorrem durante esse período que nós estamos vivendo, elas são muito drásticas, num período muito curto de tempo. Então, você ser visionário é você ter propósito e traçar um grande objetivo. Mas, obviamente, que o caminho disso vai mudando, né? Ao longo da trajetória. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a minha carreira. Meu caminho foi, eu fui migrando posições, eu fui assumindo posições de destaque nas organizações, mas em um determinado ponto, eu falei, bom, agora é a hora de mudar e agora é a hora de repassar esse conhecimento todo. Então, e aí consegui mudar. Nos últimos 3 anos eu venho me dedicando pelo tema liderança. André, a sua saída foi planejada, porque você não foi um fato que aconteceu que você saiu, deixou o mundo corporativo, como muitas pessoas acontecem, ou é mandado embora, ou a vida joga a pessoa para um desafio, ao contrário do que aconteceu com você. Mas você tem um livro ali atrás, ó, O Caminho da Liderança, que você escreveu baseado no caminho que você fez de Santiago, né, de Compostela. E foi o caminho francês. Eu sei que eu já vi o livro seu aí, que foi o caminho francês. Queria que você me falasse como que foi essa virada. Isso fez parte do seu planejamento de sair do mundo corporativo? Não, completamente, né? Na verdade, o planejamento ele nos dá o norte. E aí eu vou contar uma história. Bom, você está sentado, dá tempo para eu contar, então. Você não vai Vamos cansar de lá. estar em pé. Mas o meu planejamento começou na época da faculdade. Existia um instituto antigamente em São Paulo que chamava Instituto Hotler, que ele era a única faculdade que tinha curso de recursos humanos. E eu queria fazer esse curso. Mas na época, meu pai falou: pô, você é muito bom em matemática, você é bom em contabilidade, estuda finanças que você vai se dar bem. E aí eu desisti de estudar recursos humanos e fui estudar finanças. E eu acabei me dando bem, eu entrei em auditoria, depois eu fui crescendo, fiz pós em finanças, eu fiz MBA em executiva, depois eu fiz outra pós em finanças, fui crescendo na carreira e eu fui deixando esse sonho de trabalhar com liderança, de trabalhar em recursos humanos,
de lado, porque eu fui crescendo ao longo da minha trajetória, né, profissional. Mas eu tinha isso em mente, em algum momento trabalhar com liderança. E aí, quando chegou perto dos 27 anos, mais ou menos, eu tive uma grande perda na minha vida. Meu pai teve um infarto, acabou falecendo. E eu lembrei de todos os meus sonhos na época da faculdade. Eu falei, não, agora eu vou implementar. Só que eu estava no auge de crescimento de carreira. Então, eu já era gerente executivo. Eu falei, bom, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Então, vamos montar aqui um roadmap. Vamos montar um planejamento. Aí eu comecei a traçar esse planejamento de fato, comecei a me planejar melhor, fazer uma reserva financeira, cheguei a cargo de diretor, né? Fui cotado para ser presidente. E aí, no auge da minha carreira, com 37 anos, quando eu estava como diretor financeiro, estava sendo cotado para virar presidente de uma instituição, aí eu, de fato, decidi migrar. Só que antes de eu migrar, eu falei, bom, vou fazer uma coisa que eu tenho vontade também. Inclusive, eu conto no meu livro e conto na minha palestra sobre o Caminho de Santiago. Falei, eu vou fazer essa caminhada. E lá na caminhada, eu vi uma frase que dizia o seguinte: se todos os líderes do mundo fizessem o Caminho de Santiago, o mundo teria paz. Nós teríamos a tão famosa paz mundial. Aí eu falei, não, cara, eu preciso, de fato, é isso que eu preciso fazer. E aí eu migrei completamente, escrevi o meu livro durante a minha caminhada, voltei, fiquei um tempo estudando esse tema e aí estou atuando com isso faz uns 3 anos, mais ou menos. Mas foi completamente planejada isso, sem dúvida. Sei. E como que foi a idealização do livro? O livro, depois da caminhada, que você teve a ideia de trabalhar a questão da liderança, a caminhada te ajudou? Ou depois da caminhada que você teve mais insights? Como que aconteceu esse processo, André? Tá. Na verdade, esse processo aconteceu durante a caminhada, quando eu vi essa frase, né? Essa frase dos líderes, né? E eu percebi que durante uma peregrinação de 30 dias, a gente usa muitas características que nós usamos na nossa vida. E eu percebi também que durante a nossa vida, nós usamos muitas características que nós usamos na liderança. Eu falei, bom, é tudo uma coisa só, né? Porque no final das contas, um líder, ele lidera pessoas, e é tudo de pessoa para pessoa sempre, né? Então, eu decidi escrever esse livro durante a caminhada, após ler essa frase em um dos murais que tinha lá no Caminho de Santiago, e aí eu coloquei todas as características que eu tinha tido de ensinamentos durante o meu período de liderança no livro. Porque eu percebi que uma peregrinação nada mais é do que uma autoliderança, né? Eu me autoliderei o tempo inteiro ali. E a gente não faz um café da manhã se a gente não tiver autoliderança, né? E na prática não é fácil essa caminhada, né? Ela é bem complexa, tem que ter uma resiliência muito grande, e isso ajuda até essa questão da autoliderança. A caminhada de Santiago é exatamente o mundo VUCA que a gente vive. Então, a gente tem um objetivo grande, que é chegar em Santiago de Compostela. A gente traça um planejamento de quanto a gente vai caminhar durante o dia, mas aí chega um determinado momento que você tem uma cãibra, por exemplo, e aí você tem que parar, você tem que trabalhar com incertezas. E você tem um momento que você quer descansar, mas você quer caminhar, você tem que trabalhar com ambiguidade. Então você tem um momento que você quer dormir, mas você tem que acordar às 5, 6 da manhã, porque senão você vai pegar o sol na cabeça na hora da caminhada. Então você tem que trabalhar com a volatilidade do clima durante o dia. Então a caminhada nada mais é do que um mundo VUCA. Todas as características que um líder precisa para enfrentar esse mundo que a gente está vivendo, eu tive que ter para enfrentar a minha caminhada. Que na prática ela é uma caminhada de 30 dias, carrega-se uma mochila de 13 quilos nas costas durante 35 quilômetros por dia, 9, 10 horas de caminhada todo dia. Então, que é a mesma jornada de um líder que tem hoje, 9, 10 horas de trabalho todo dia, trabalhando com incertezas, reuniões que surgem com urgência, é a mesma coisa. Muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade nas costas. André, vou dar um spoiler aqui do Liderança 4.1, é o seu terceiro livro, né? O Liderança 4.1. Esse é meu terceiro. Pode falar. Esse é meu terceiro livro. Na verdade, eu acho que eu tirei
esse meu plano, né, esse meu planejamento, eu tinha escrever 4 livros até meados de 2021 e eu acabei escrevendo 3 livros em 2020. Então, o meu terceiro livro vai ser esse, ele já está escrito, ele está em edição e a gente deve lançar ele em novembro, dezembro, mais ou menos. Bacana. Vamos falar um pouquinho dele aqui. Eu tirei uma frase, eu tive acesso a ele exclusivo com os meus hackers na internet. E eu peguei uma frase que eu queria dividir com você. E depois a gente vai conversar sobre isso. Eu vou ler agora aqui. Quando falamos que temos recursos humanos, estamos colocando as pessoas como meio para se alcançar os objetivos. Assim como colocamos as máquinas e equipamentos. Acontece que as máquinas e equipamentos são mesmo recursos meio. Podem e devem ser usadas para se alcançar o objetivo, mas as pessoas devem ser as que colaboram e se responsabilizam pelos objetivos das empresas. Assim como as empresas e as pessoas também têm propósitos, objetivos de vida, objetivos pessoais, e trabalham por eles, e por esse motivo devem ser vistas como fim também. Se a empresa ajudar os funcionários a alcançarem seus objetivos fins, eles passam a ser colaboradores e irão colaborar com a organização, contribuindo para o alcance dos objetivos, fins e das metas. É uma relação de troca e colaboração. Então aí vai a pergunta, né? É a diferença entre recursos humanos e gestão de pessoas. Por que é tão importante essa diferença, André? Renato, na verdade, essa é uma frase. Eu vou falar um pouquinho do conceito liderança 4.1 antes de eu responder sua pergunta. Ótimo, então. Ótimo, manda ver. Por que o livro chama Liderança 4.1? Porque no final, a gente está falando de um mundo VUCA, um mundo ambíguo, um mundo volátil, um mundo 4.0. Então a gente olha nos jornais, indústria 4.0, marketing 4.0, RH 4.0. Só que as pessoas estão na frente desse mundo 4.0. E os líderes de verdade, eles são protagonistas do futuro. Eles que lideram o mundo 4.0. Então eles são algo acima do mundo 4.0. Por isso chama-se liderança 4.1. E no final, o que é um recurso, né? Então eu vou fazer um paralelo com a minha caminhada de Santiago e depois eu respondo ela mais tecnicamente. Mas o que era um recurso que eu tinha na minha caminhada? Era minha bota, era meu relógio, era minha calça, era minha meia, era minha camiseta, era minha mochila que eu levava os meus pertences. Esse era o meu recurso. Mas eu não fazia gestão do meu recurso, eu não fazia liderança do meu recurso, eu fazia gestão. Então eu liderava a minha bota. Se ela tivesse rasgada, eu tinha que comprar outra. Então minha bota eu sabia que ela era escassa. A minha camiseta era escassa. Se ela rasgasse, eu tinha que comprar outra. Isso era um recurso. E uma camiseta que dry fit, uma camiseta que absorve o suor, é um recurso mais avançado. Como é a inteligência artificial, por exemplo, hoje em dia, um recurso mais avançado. Mas o recurso, ele é escasso. E o recurso deve ser usado para chegar no fim. Então, a minha caminhada de Santiago, eu usei minha bota, usei minha camiseta para poder chegar em Santiago. Mas, no final das contas, eu tinha que me liderar. E quando a gente lidera, a gente não sabe qual vai ser o retorno daquilo que a gente está liderando, porque é uma relação viva. Então, recurso acaba, recurso é escasso. Mas liderança com pessoas não é escassa. Liderança com pessoas é infinita. Então, na verdade, esse trecho do meu livro eu falo justamente sobre isso, né? Há uma diferença enorme entre recursos humanos e gestão de pessoas. Recursos a gente lidera, a gente gerencia, a gente gere para poder nos ajudar a chegar num fim, num objetivo, seja ele qual for, no propósito da empresa, ou no lucro, ou no resultado. Mas liderança não, liderança é diferente. A liderança atua para poder extrair dos colaboradores ajuda para poder chegar no fim, para poder usar melhor o recurso. O que acontece é que muitas empresas usam a força de trabalho como recurso. E aí a força de trabalho não ajuda a chegar no recurso.
E isso gera desperdício, gera conflito com a empresa, gera desmotivação, gera desengajamento. Então, o nível de pessoas desengajadas é absurdo, né? A gente tem 13% só do total de profissionais que são engajados. Então, é muito pouco, né? Então, é muito diferente. Na verdade, são duas coisas completamente distintas. A gente gere recursos e lidera pessoas. E aí, quando a gente passa a mudar nosso pensamento, a gente não tem mais funcionários, a gente tem pessoas que colaboram para que a empresa consiga chegar no objetivo fim dela. Mas hoje em dia as pessoas não trabalham mais por salário apenas, elas trabalham por propósito. Então, o mínimo que elas exigem das empresas é que as empresas também colaborem para que elas consigam chegar nos objetivos delas. Então, a relação é bem diferente, a relação de trabalho hoje em dia é muito diferente do que era há 30, 40 anos, né? Então, hoje, as empresas que estão buscando contratar profissionais, elas buscam contratar pessoas e não mais recursos. Porque o que faz diferença, o que gera valor para as empresas hoje é a inovação. Inovação só acontece quando há criatividade das pessoas que colaboram com o propósito. E para isso as pessoas têm que ter autonomia, têm que ter uma certa independência, né? E tem que ter propósito pessoal. Aí que a empresa tem que entrar, o propósito da empresa é casar com o propósito pessoal do colaborador. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu costumo dizer que tem que ter uma relação simbiótica da empresa com os indivíduos que nela atuam. E aí você pode chamar esses indivíduos de colaboradores, porque a gente só passa a colaborar com uma causa quando a gente acredita nessa causa. Mas você só passa a colaborar quando essa causa também colabora com você. É um princípio, tem um princípio de altruísmo egoísta. Né? Você só ajuda o outro porque você está sendo ajudado no final das contas. É verdade. Né? Você está produzindo um mundo melhor, e produzir um mundo melhor, você vai ser ajudado também. Esse tema é muito atual porque, na verdade, a gente vive uma crise de liderança mundial, né? A política, ninguém mais acredita em político, ninguém quer saber de escutar mais jornal, ver notícia, nada disso. E as empresas vivem uma crise de autoridade muito grande também. Então, vamos pensar nesse ambiente que foi criado a partir de 2020, que a gente vive, está num novo ambiente muito mais caótico, né? A pandemia trouxe uma reserva de criatividade muito grande. A gente tem muita coisa reprimida hoje aqui e as pessoas tiveram que voltar para suas casas, voltar para a vida familiar, tentar trabalhar dentro do ambiente familiar. E essa coisa da liderança é complicado quando você tem que mudar os seus ambientes, né? Imagina você como líder, um gestor trabalhando com uma equipe de 20 pessoas remoto, né? Equipe terceira, né? Então, foi um impacto muito grande. Eu queria te ouvir em relação a isso. O que a pandemia foi um teste, né, enorme para essas lideranças, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi sim. Eu vou complementar com o que você. Daqui a pouco a gente entra no tema de liderança remota e pandemia, mas só para complementar o que você comentou, de fato a gente está passando por uma crise de liderança. Não é de hoje essa crise, mas eu acho que as empresas, eu gosto muito do Simon Sinek, que ele tem um livro que fala tudo começa com porquê, né? Alguma coisa assim, o título do livro dele. Mas você tem que começar as coisas com um porquê. Então, o propósito das empresas, elas não podem ter como propósito fim ter lucro. E eu trabalhei na área financeira durante 20 anos. Eu cheguei a diretor financeiro e eu vi isso acontecer em todas as empresas que eu trabalhei. O fim era o lucro. E quando você coloca o fim como lucro, não o desenvolvimento como fim, as pessoas estão trabalhando por um lucro. Lucro de quem? Lucro da empresa. Quem que colabora para o outro ter lucro? Agora, isso que você está falando é interessante porque como é que você vai falar para o investidor de uma empresa que ele não pode, que o fim não pode ser o lucro? Não, na verdade, eu sempre preguei que o lucro é consequência. O lucro não pode ser fim, o lucro tem que ser consequência de pessoas engajadas, pessoas criativas, pessoas motivadas, inovação, criatividade, enfim, processos bem feitos, pessoas que não vão causar nenhum dano à imagem ou ao processo da empresa. Então, o lucro dentro das companhias, ele é consequência, ele não pode ser fim. Ele não pode ser perseguido como fim.
ele tem que ser perseguido como consequência de um processo bem feito, ter um bom produto, um bom posicionamento no mercado. Então, e os investidores, eles também eles entendem dessa forma. Agora, claro que o processo precisa dar resultado. E para o processo dar resultado, você tem que fazer uma construção. Eu não comecei, eu vou fazer mais uma vez o meu paralelo com a caminhada de Santiago. Eu não comecei minha caminhada no dia 1º, no dia 2 eu estava em Santiago. Comecei minha caminhada no dia 1º e depois de 31 dias eu cheguei em Santiago. Então, é uma construção, bloco a bloco, né? Eu conto isso na minha palestra também. E durante o meu treinamento eu entro em detalhes sobre isso bastante. Então, assim, você não tem que falar para os investidores que o lucro não é fim. Você tem que falar com os investidores que o lucro é consequência de um processo bem feito. E esse medo de falar com os investidores, esse medo de enfrentar o chefe, né? Vamos chamar o chefe mesmo, o chefe como com essa palavra Patrão, mesmo, esse mandão, medo, né? Que aponta o patrão, dedo, esse medo causa, de fato, um gap na liderança, porque a liderança, na verdade, quer entregar o que o patrão ou o que o chefe quer. E o que o chefe quer é lucro, é claro. O que os investidores querem é lucro. Mas a liderança, lucro a custo de quê? Lucro a qual preço? Então, isso precisa ser bastante discutido, né? Porque você fazer uma reestruturação, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela tem regras de produção que são muito severas, né? Não pode ter erro na produção. Então você contrata uma pessoa, essa pessoa passa por um treinamento bastante rígido. Aí você tem uma crise no mercado, você demite essa pessoa. Depois tem que contratar de novo, fazer treinamento de novo. Então você demite por quê? Para você entregar um bom resultado naquele ano. Só que é uma demissão que vai te custar muito. Então o lucro, ele deve sim ser perseguido, mas ele deve ser consequência de um processo. E eu não acho que, às vezes, o processo de demissão, de corte e tal, é o melhor processo para se chegar no lucro. E, obviamente, que tudo isso tem impacto. Na hora que você vai para uma equipe remota, na hora que você vai para uma liderança que era super centralizadora, super focada em produtividade, não em performance, até 2020, até começo de 2020, quando você vai para uma liderança remota, uma liderança indireta, muitas vezes, você tem problemas, porque você não tem colaboradores, você tem funcionários que estão ali produzindo, não estão entregando boa performance. Então, eu estou falando, eu tenho experiência de causa nisso. Eu trabalhei numa grande empresa que abriu capital, eu trabalhei no IPO dessa empresa no Brasil, e eu era executivo de segundo nível da companhia, eu era cobrado para chegar às 9 horas. Eu saía meia-noite todo dia, mas eu era cobrado para chegar às 9 horas. Por quê? Porque estão me cobrando produtividade, não performance. Então, isso muda completamente. Agora, essa crise, essa pandemia veio em um momento que talvez seja oportuno para fazer toda a liderança repensar e fazer o colaborador entender o porquê ele existe, por que ele está na empresa. Porque a hora que ele entende por que ele está na empresa, ele não precisa mais de liderança direta, ele vai se autoliderar e ele vai querer entregar um bom resultado. E aí a gente começa a mudar o nosso linguajar e mudar de produtividade para performance. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou ser advogado do diabo agora, tá? Vou te fazer Vai uma lá. pergunta. Vamos lá, você tem uma equipe, você está há 10 anos com essa equipe, a mesma equipe. Funcionários antigos na empresa, já estão acostumados com o seu jeito de mandar ou gerir essa equipe. De repente, você chega lá com uma metodologia nova, você começa a fazer entrevista com as pessoas, coloca ela dentro de um método novo de trabalho. Você acha que isso realmente vai ser aceito dentro de uma empresa? Como que faz para isso realmente funcionar de verdade? Renato, tem o Fórum Econômico, eu vou responder tentar fazer uma resposta completa, mas o Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2019, eles definiram algumas competências. E eu não lembro todas as competências, que são mais de 20, mas existem 4 competências que são primordiais para um líder,
que é criatividade, comunicação, pensamento crítico e colaboração. Sem comunicação, nada funciona. Por este motivo, eu tenho um módulo lá no treinamento Liderança 4.1 que é dedicado à comunicação. Então, tudo tem... Quando a gente fala de um mundo atual, um mundo VUCA, a única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. O que não pode mudar? O que não pode mudar é o nosso norte, é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Isso dificilmente muda, a gente tem que ter um porquê existir, as empresas têm que ter um propósito sólido, mas, de fato, o estilo de liderança ele precisa mudar, porque essas 4 competências que eu comentei com você agora, criatividade, ela só existe porque tem que mudar, porque existem mudanças no cenário novo, no cenário que está por vir. Então, quando essa mudança é feita de uma maneira, de tal forma a respeitar os pontos positivos de todos os colaboradores, respeitar a história que esses colaboradores fizeram e tiveram nessa empresa, e uma comunicação transparente, aberta, eu acho que tudo tende a funcionar. Existe uma moda agora, um novo movimento chamado Job Crafting, que é incentivar os funcionários a rever a forma de trabalho. Por que Job Crafting existe? Na verdade, nada mais é do que uma reengenharia do trabalho. Tá? Nos anos 80, a gente chamava de reengenharia do trabalho, hoje chama de Job Crafting, mas é a mesma coisa. Também abordo isso no meu treinamento. Mas isso existe para deixar os colaboradores mais confortáveis com o trabalho deles. E não para demitir. Se isso for bem comunicado, eles vão ser os primeiros a querer fazer um job crafting, uma reestruturação do trabalho. Só que a maioria das empresas usam essas nomenclaturas, usa reestruturação, já é uma palavra que soa negativo. Então, qual é o segredo, né, para a sua pergunta? O segredo é transparência, respeito e comunicação. Comunicação aberta o tempo todo. Eu tive uma pessoa, eu tive que demitir uma vez uma pessoa na minha equipe, que eu avisei ela 3 meses antes. Eu tive uma discussão enorme com o meu superior na época, que ele falou, você vai avisar a pessoa vai começar a fazer corpo mole. Muito pelo contrário, eu avisei a pessoa 3 meses antes e essa pessoa me agradeceu para o resto da vida dela. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque a pessoa teve tempo de procurar uma nova posição, ela teve tempo para fazer treinamentos. No final das contas, ela não foi demitida, ela foi realocada dentro da empresa com uma performance muito melhor. Então, transparência, para mim, transparência, colaboração, transparência, comunicação e respeito com a história das pessoas são pontos cruciais. E, claro, todo mundo tem pontos positivos e pontos negativos. Um líder atual, ele precisa saber extrair os pontos positivos de cada um. Então, esse conceito que você está falando é mais ou menos ser um líder que o mundo precisa, que é um slogan, e vamos tratar de slogan, do seu livro. Né? Então, esse conceito de ser transparente, de ser criativo, buscar inovação nos colaboradores e dar essa certa independência, autonomia para poder criar, porque precisa disso na criação. Então, é isso o conceito, ser o líder que o mundo precisa? Exatamente. Imagina que o líder que o mundo precisa é o líder protagonista. É o líder que, de fato, cria o seu futuro, né? É o líder que incentiva as pessoas a criarem o futuro delas também. E é o líder que cria o futuro das organizações. Então, o líder que o mundo precisa é um líder que trata as pessoas, trata o que muitas empresas chamam de recursos humanos. O líder que o mundo precisa, elas mudam de recursos humanos e passam a gerir pessoas, liderar pessoas. É um líder que extrai o melhor de cada colaborador. É um líder que alinha o propósito da empresa com o propósito do colaborador, fazendo um processo simbiótico. E é um líder criador do futuro, porque, na verdade, o futuro a gente só sabe que ele vai mudar. Mas está nas nossas mãos mudar o futuro. Está na mão de um líder mudar o futuro. Então, o líder que o mundo precisa é um líder protagonista do futuro. Não só para ele, mas para ele, para a equipe que ele lidera e para a empresa que ele trabalha.
André, eu lembro que no seu livro eu li uma coisa muito interessante que foi a mudança de avaliação das empresas. Há um tempo atrás, as empresas eram avaliadas pelos bens tangíveis, né? Que são as estruturas, infraestruturas, equipamentos, né? E hoje isso mudou completamente, né? As empresas são avaliadas pelo capital psicológico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Na verdade, quando a gente olha, você está falando de valor de empresa no mercado, né? É. Então, quando a gente olha mais ou menos meados dos anos 80, as empresas valiam mais ou menos 40 a 60, 60% a 20, mais ou menos. 80% era capital tangível. Então, era o que as empresas tinham de produtos, prédios, carros, equipamentos, tudo isso tinha valor. E isso foi mudando junto com o mundo, né? O mundo foi mudando, o mundo foi se tornando muito mais globalizado e o valor das empresas também foi mudando. Então, hoje, o que tem valor para as empresas é quanto elas geram de valor. Então, hoje, quem dá valor para tudo, quem dá preço para as coisas é o mercado. Então, se você tem um carro, mas ninguém quer comprar esse carro, ele não vale nada. Então, se você tem uma empresa que não entrega valor para o seu cliente, essa empresa não vale nada. E uma empresa só entrega valor para o cliente se ela tiver pessoas que trabalham em prol do cliente. Pessoas que colaboram para o bem do cliente, que entregam uma coisa chamada proposta única de valor. E isso mudou completamente a forma de avaliar o valor das empresas no mercado. Então, hoje, você tem uma regra de mais ou menos 20% de capital tangível e 80% de capital intangível das empresas, que é patentes, marcas, a carteira de clientes. E a gente pode ver empresas, por exemplo, como o Uber, não tem um carro, mas tem a maior frota de táxi do mundo. Então, o capital tangível do Uber deve ser próximo de zero, mas o capital intangível do Uber é altíssimo. E isso faz o Uber valer o que ele vale. Assim também acontece com Netflix, acontece com Airbnb, tem várias outras. O Alibaba, né? Não tem um estoque, mas é uma empresa que vale bilhões aí no mundo. E quem faz isso são as pessoas que colaboram com o propósito da empresa. Então, o capital psicológico da empresa também é um ativo intangível. O capital psicológico da empresa são os colaboradores, aqueles que colaboram para o propósito da empresa, que são os que criam, são os que inovam. Então, isso também é um capital intangível e talvez esse seja o capital mais importante da empresa, que é o capital esse capital, que é o capital psicológico, é o que faz o elo de ligação entre a estratégia e a execução, entre o produto e o cliente, ou o serviço e um cliente. Então, esse capital psicológico é o elo de ligação de tudo. Inclusive, é o elo de ligação do passado, que é a história da empresa, do presente e do futuro que ainda está para ser construído. Então, o capital psicológico é o elo de ligação de tudo dentro da companhia. E a gente está falando numa economia agora que é uma economia baseada em conhecimento. A gente teve uma economia baseada em força física, com feudos, depois veio a cadeia produtiva com Revolução Industrial, depois veio comunicação com redes, que foi no século passado, século XX, e a gente já está no século XXI. E agora o que vale é conhecimento. Conhecimento, cultura, e tudo isso está dentro do capital psicológico das empresas. Se você puder, pode falar. E tem o capital psicológico das empresas, obviamente que ele é composto por alguns pilares, né? Então, tem o pilar você tem que ter, o capital psicológico da empresa tem que ter esperança de poder implementar um projeto e olhar para o futuro com a esperança de que esse projeto vai dar certo. Ele tem que ter alta eficácia, porque hoje não tem líder cobrando produtividade. Isso é coisa do passado. Hoje tem que ter um líder cobrando performance. Então, as pessoas têm que têm que ser eficazes no trabalho delas, né? Então, não tem mais espaço para ineficiência hoje em dia. E não tem mais eficácia, é autoeficácia. Então, as pessoas têm que se autoliderarem. Tem que ter resiliência, porque para você criar alguma coisa, Renato, você tem que assumir risco. E quando você assume risco, significa que você tem um percentual de perda, um percentual de erro.
E você vai errar, pode ser que não dê certo, e tem que ter resiliência para poder tentar de novo e tentar de novo. Não sei se você conhece aquela marca WD-40. Sim, sim, sim. Você conhece a marca WD-40? Sim. Você sabe por que ele chama WD-40? Não tenho a mínima ideia. W vem de water, de água, disposable, o D, porque eles tentaram 40 vezes dar certo e só deu certo na A 40ª vez. Então, por isso 40ª que chama vez. WD-40. Então, o Mas a post-it empresa é um precisa dar espaço para isso também, né? Porque sem dúvida. você tem que ter espaço para errar, né? O cara tem que acreditar em você, né? Isso que a gente não vê muito. E isso vem com otimismo, que é o quarto pilar do capital psicológico, que é você olhar o futuro e falar, bom, eu estou errando agora, mas eu vou acertar daqui a pouco. Por isso que eu digo que o resultado não pode ser fim, porque quando você erra, você perde dinheiro. Então, e como é que você explica para o investidor que você perdeu dinheiro? Você está perdendo dinheiro em troca de um futuro que você está construindo, que ninguém sabe, né? Perfeito. Fechou aí. Fechou o ciclo todo, né? O que você falou é É, muito interessante. André, vamos é. falar um pouquinho agora. Vamos encerrar agora, já deu aqui o nosso tempo, senão, se a gente fica 40, 50 minutos falando, ninguém vai assistir até o final os nossos vídeos aqui. André, os livros estão disponíveis na Amazon. Quando que vai estar disponível o Liderança 4.1? Você falou novembro ou dezembro, é isso? Vamos colocar meados de dezembro, como uma margem de segurança, Renato. Tá, Ele deve ficar pronto final de novembro, começo de dezembro. tá. Ele já está em edição. É um livro que eu juntei os melhores treinamentos que eu tive ao longo de 20 anos de carreira e também coloquei muita prática nesse livro. E é um livro que ele tem 20. Ele é muito. Eu tenho um treinamento também chamado Liderança 4.1, e esse livro ele segue um pouco o meu treinamento. São 20 módulos que ensinam como ser um líder do futuro, protagonista, como ser um líder que de fato extrai o melhor de cada colaborador. Tá, então a gente Então, pode falar hoje que são 3 livros. O Caminho da Liderança, Pilares para uma Vida Plena e o Liderança 4.1. Quais são as editoras e onde eles vão estar, onde eles estão disponíveis e vão estar disponíveis nas livrarias? Para a gente já deixar aqui. eles estão disponíveis nas principais livrarias, então tem na Amazon está disponível, na Livraria Cultura também, fisicamente está disponível na Saraiva, está disponível na Cultura também fisicamente, né? Ele está disponível em Kindle nas duas livrarias também, Cultura e Amazon. E de fato o Liderança 4.1 vai estar disponível também em meados de dezembro, imagino. Maravilha, André. André, Tá queria que você bom? deixasse uma última mensagem aí. Eu sei que o Brasil tem um caminho enorme pela frente na questão de liderança, tem muitas coisas que as empresas precisam melhorar no dia a dia, né? Enfim, processos, cultura, largar um pouquinho recursos humanos e começar a trabalhar no formato gestão de pessoas. Para esse líder que tem uma pequena empresa, que é um empreendedor, como que esse cara pode hoje começar um trabalho diferenciado dentro da sua empresa? Bom, durante a minha carreira, Renato, eu pude perceber que sem a nossa equipe, nós não somos nada. Então, muitas vezes eu escuto aquela frase, funcionário é o mal necessário, e isso é uma frase que dói no estômago, né? Então, aquele microempreendedor, muitas vezes ele fala isso, funcionário é o mal necessário, funcionário vai me processar. E isso não é verdade. Funcionário é um mal necessário, sim, mas colaborador é um capital psicológico, é um bem que a empresa precisa cuidar, é um bem que gera valor para a empresa. Então, Então, você está esse dizendo que a micro. palavra funcionário é uma palavra pejorativa, né? Você está falando que Exa- quando a gente fala colaborador, você está trazendo essa pessoa junto para o seu negócio, é isso? Exatamente, exatamente isso. Então, a minha dica é transforma funcionário em colaborador e faz com que a sua equipe te ajude a chegar no seu objetivo. E ajude a sua equipe a chegar no objetivo deles. Como? Conhecendo bem os seus colaboradores, conhecendo bem a sua equipe, entendendo qual é o propósito de vida deles,
Então, se aproxima mais da equipe e não enxergue eles como o mal necessário. Não, eles não são inimigos, eles são pessoas que vão agir em prol do benefício da microempresa ou de uma empresa grande. É tudo igual, na verdade, né? Colaborador é igual em todos os ambientes. Afinal de contas, estamos falando sempre de pessoas. Então, esse microempresário tem que lembrar que ele está lidando com outro ser humano. Então, é de pessoa para pessoa. Então, entende o propósito dessas pessoas que trabalham na sua equipe, no seu time, e veja como você pode ajudar essas pessoas. Porque eu garanto para você que a partir do momento que você começa a colaborar com essas pessoas, elas vão colaborar com o seu propósito também. Então, é migrar, mudar de funcionário para colaborador e conhecendo bem o propósito dessas pessoas. Faça com que essas pessoas entreguem mais para a sua empresa, com você entregando mais para essas pessoas. E não é mais dinheiro, não é mais salário, é mais atenção, é mais conhecimento sobre a vida dessas pessoas, é mais colaboração, é servindo mais essas pessoas para que elas cheguem nos objetivos delas também. Porque senão elas vão ser frustradas, e uma pessoa frustrada só causa frustração, né? A gente só entrega aquilo que a gente tem. É isso aí. Acredito muito nisso que você está falando, André. Cara, obrigado aí pelo seu tempo. A gente teve alguns imprevistos aqui no ao vivo, mas a gente conseguiu acertar. André, muito obrigado. Cara, vou colocar aqui na descrição para todo mundo que quiser comprar o livro do André, vai ter na descrição do nosso vídeo aqui o link para você clicar e comprar o livro. Vale super a pena. Eu já dei aqui, já li 68 páginas do Liderança 4.1. É um livro muito bacana. Para você que é empreendedor e quer colocar uma nova cultura na sua empresa, começar de forma diferente, colaborar mais com seus colaboradores, eu acho que a leitura desse livro é um caminho muito bacana. Vai dar um início muito legal. André, obrigado mais uma vez aí. E, cara, a gente vai se falar mais vezes. Temos um projeto aí de a gente conseguir trazer o tema da liderança para alguns filmes. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, vamos criar um espaço aqui no canal para trazer você aí de forma permanente, que a gente consiga trazer mais conhecimento, cada vez mais conhecimento para as pessoas sobre a questão da liderança. Você topa? Topo sim, Renato. Na verdade, esse é meu propósito, né? Então, passar conhecimento sempre traz bons benefícios, né? E eu quero, de fato, contribuir para uma liderança do futuro, uma liderança mais protagonista. Então, acho que filme é uma coisa que todo mundo assiste, e eu acho legal esse projeto, porque a gente pode incentivar as pessoas a assistirem os filmes com aprendizados, né? Extrair dos filmes aprendizados diferentes, não só assistir por assistir, né? Ter um momento de prazer produtivo, né? E qual é o filme que a gente vai falar já na semana que vem? Já vamos colocar um filme aí para a gente colocar aí e já analisar. Vamos. Sabe um que está na moda que a gente pode conversar na semana que vem? É. Aquele do Netflix, um documentário sobre redes sociais. O Dilema das Redes. Dilema das redes. Vamos. Bom, Esse eu já vi. Acho que você não viu aí. Eu vi só os primeiros 10 minutos, mas eu topo falar sobre ele. Então vamos lá. Então assiste aí, cara. Esse tema tá aqui para mim, ó. Eu tô super afim de falar e a gente traz no próximo vídeo aqui. Combinado? Combinado, perfeito. Então tá, Excelente. André. Muito obrigado, Então, tá cara, bom, pelo seu tempo. Valeu aí, adorei seu projeto e a gente vai se falando aí. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês. E a gente se fala. Valeu. Valeu. Até mais.